Oi, gente linda e bem informada. Meu nome é Jaque, eu sou técnica em Química, estudante de bacharelado em Química na UFSC, e hoje a gente está com uma convidada especial. Prazer, Kathleen. Muito obrigada pelo convite, muito prazer conhecer todo mundo aí que tá ligadinho aí nesse vídeo. Então, a gente hoje vai responder algumas perguntas que vocês mandaram para o Sinto Cheiro de Ciência, que eu achei mais interessante uma nutricionista responder. Então, eu queria que tu se apresentasse para o pessoal. Então, meu nome é Kathleen, eu sou formada em nutrição pela Uniaselv há 1 ano e 9 meses. E atualmente eu trabalho com nutrição clínica, atendimento nutricional para ganho de massa, emagrecimento, acompanhamento de doenças crônicas, né? E também faço pós-graduação em nutrição clínica hospitalar também na Uniaselv. Muito legal. O que seria a nutrição clínica, assim? A nutrição clínica atende a parte mais doente, digamos, né? Pessoas que já têm doenças crônicas não transmissíveis, que já têm um histórico já de predisposição genética para algum tipo de doença, né? Então trata não só a estética, mas também a parte doente da coisa. Entendi. E você atende aqui em Blumenau? Aqui em Blumenau, no centro. Legal. Perto Você do tem... Parque Ramiro Ridger, um ponto aí bem conhecido. É verdade. E você tem um canal no YouTube também? Isso, tem um canal. Meu canal é NutriKathleen. Também combato a fake news em nutrição. E também tem receitas saudáveis, né? De brigadeiro saudável, tem várias receitinhas ali. Falo também um pouquinho sobre o kefir, que é o fermentado, né? Que fermenta o leite, né? Uhum. E é isso. Entendi. Então, a primeira pergunta que mandaram aqui pro canal foi sobre os alimentos integrais. Eles realmente fazem bem, fazem mal, tem alguma limitação, faz bem para todo mundo? Como é que funciona? Então, sim, os alimentos integrais eles são mais saudáveis, eles fazem bem para a saúde, pois contém o trigo integral, né? Ou seja, ele na forma íntegra, sem sofrer nenhuma técnica de refinamento ou de branqueamento. A farinha integral pode ser farinha de trigo integral, pode ser farinha de aveia, pode ser farinha de coco, mas que seja íntegra, que não passou por esse processo industrial, que preserva justamente mais nutrientes e mais fibras. Além disso, o alto teor de fibras, ela está ligada com a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. O que é isso? São doenças, como diz o próprio nome, não transmissível. São as doenças cardiovasculares, né, doenças do coração, alguns tipos de cânceres, principalmente os ligados ao trato gastrointestinal, né, algumas doenças respiratórias crônicas, e também a diabetes, né, tem diabetes tipo 1, que faz uso de insulina, diabetes tipo 2, que pode ser controlada na alimentação, e também tem a pré-diabetes, né, a diabetes gestacional, né, todo esse grupo de diabético, né. Além disso, os alimentos integrais, eles oferecem vários benefícios ao organismo. Como assim? Para o alimento ser classificado como funcional, ele tem que ter um teor de fibras. O que é um alimento funcional? Além de dar calorias, ele tem algum benefício para o nosso organismo, né? Os mais conhecidos, né, dos alimentos funcionais são os vegetais, são as frutas, cereais integrais, né? Que possuem esse título, digamos, né, de alimento funcional. Ele ajuda a equilibrar a saúde, reduzir o risco de algumas doenças e tem um dado bem interessante que em 2008, 63% dos óbitos que ocorreram no Brasil foram relacionados às doenças crônicas não transmissíveis, aquele grupo de doenças que eu comentei antes. E é algo bem interessante porque na alimentação do brasileiro saiu muito da mesa do brasileiro o arroz com feijão, né? E entrou muito o fast food, comidas congeladas, né? Justamente por essa parte da industrialização dos alimentos, né? Uhum. Então, não teria nenhum grupo de pessoas que teria uma limitação com esse tipo de alimento. Eles são saudáveis para todos. São saudáveis. Tem casos bem específicos, bem isolados. Por exemplo, uma pessoa que tem doença de Crohn, que está em crise, né? Que tem uma inflamação intestinal. Então, quando está no ápice dessa inflamação intestinal, aí precisa de um controle maior. Às vezes a gente faz uma dieta bem restritiva, que é só uma dieta líquida clara que a gente fala, que é sem residual de fibra, justamente para desinflamar esse intestino. Mas são casos bem pontuais que a gente pega mais em pessoas que estão hospitalizadas, né? Que estão numa crise de algum problema intestinal, né? Entendi. Bem legal. E a segunda pergunta é sobre os transgênicos. Primeiro, eu vou responder a pergunta já inicial de o que eles são. Os alimentos transgênicos surgiram nos anos 90,
devido à ideia de que a gente precisava produzir mais alimentos para conseguir alimentar mais pessoas. Dessa forma, foram feitas modificações genéticas para que os alimentos tivessem ou um controle contra as pragas, ou alguma característica de sabor específica que durassem mais nas prateleiras dos supermercados. Esse tipo de característica que é interessante para o alimento durar mais tempo. E por conta dessa necessidade disso sair logo, aconteceu que o método científico não foi tão bem seguido e por conta disso se descobriram vários malefícios causados por eles. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esses transgênicos e como eles são vistos na nutrição. Uhum. Na nutrição, eles são vistos praticamente como um vilão, né? A grosso modo. Eu acho bem interessante a gente fazer uma observação que, por exemplo, como é que eu sei se um alimento ele é transgênico? Geralmente no rótulo tem um triângulo amarelo com o T. Até nas rações de animais, né? Quem tem gato, tem cachorro, pode se atentar ao rótulo que vai ter esse T ali, que significa que é um alimento transgênico. Geralmente ele tá pequeno, ele tá mais embaixo, mais escondido, justamente para acabar passando despercebido, né? Sim. Ele acaba sendo mais escondido. Eu particularmente acredito que os alimentos transgênicos não sejam uma solução assim tão positiva, digamos, né, para o problema da fome. Porque hoje a agricultura familiar, segundo o dossiê Abrasco, ela alimenta grande parte do Brasil, né? Então, se houvesse um estímulo aí à agricultura familiar, de repente seria uma saída, né? Não que nenhum alimento possa ser transgênico, de forma alguma. Eu penso assim, como a gente faz uso de medicamento quando tá com uma dor de cabeça, quando a gente não tá legal, que precisa fazer uso do medicamento, eu penso que na agricultura às vezes precisa fazer uso de alguma coisa, ou de um agrotóxico, ou de fazer uma mutação genética ali para se adaptar ao solo, né? Mas que seja usado essas modificações, esses agrotóxicos, de forma consciente. Porque ultimamente tem se visto, né, uma liberação muito grande de possibilidades no ramo alimentício, né? Que é como se, passando assim para nós, como se as pessoas estivessem se automedicando adoidado, assim. Só que isso na agricultura. Sobre os riscos dos transgênicos, né? Eles têm 4 riscos, assim, que são bem visados na nutrição. O primeiro risco, né, que é o aumento das alergias. Como assim? Quando se insere um gene de um outro ser nos compostos, podem ser formados nesse organismo proteínas e aminoácidos até então desconhecidos, modificados geneticamente, né? E esse composto que é gerado ali pode provocar alergias, né? Até um estudo que foi feito no Instituto de Nutrição de York, na Inglaterra, em 99, mostrou que um certo grupo que usava a soja transgênica teve um aumento de 50% de alergias alimentares. Então, é algo que está bem em alta hoje, né? Tem uma alergia alimentar, eu tenho uma intolerância alimentar. Isso pode ser ao glúten, à lactose ou um outro alimento, né? Alguns estudos remetem que pode ser por causa dos transgênicos, né? Se dá a entender que tem uma relação. O segundo risco, né, é o aumento de resistência aos antibióticos. Por quê? Para certificar que a modificação genética deu certo, os cientistas inserem genes chamados de marcadores de bactérias resistentes a antibióticos. E isso a gente come e pode provocar uma resistência a antibiótico a longo prazo, né? O terceiro risco, né, que é o aumento das substâncias tóxicas. Porque eles ingerem ali não só uma modificação genética, mas algumas substâncias tóxicas para tornar esse alimento mais resistente às pragas. E a gente acaba ingerindo essas substâncias. Na maioria das vezes não faz mal para o ser humano, assim, em pequenas quantidades. Só que quando isso se torna, né, um hábito que a gente come várias vezes ao dia, né, durante um longo tempo, isso pode trazer algum tipo de malefício, né? E o quarto risco, que é a maior quantidade de resíduo de agrotóxico, porque a inserção desses genes de resistência ao agrotóxico em certos produtos, que têm resistência aí a pragas, ervas daninhas, poderão desenvolver a mesma resistência, tornando tipo super pragas ou super ervas. Então, ervas daninhas, no caso, né? Então, vai ser preciso mais modificação, mais agrotóxico para combater essa resistência aos resíduos, né? Sim, eu concordo contigo no ponto de não ser a nossa solução principal, até porque, além da alimentação com base na agricultura familiar fazer parte da nossa cultura, né, e alimentar diversas famílias, além disso, essa é o tipo de alimentação que não causa as queimadas que a gente está vendo, infelizmente, atualmente acontecendo. Então, são só ganhos, né? A gente alimenta mais famílias, divide melhor a renda e
tem uma alimentação mais saudável. E Fortalece acho... o comércio local, né? Com Que certeza. tá super em alta agora. Outra pergunta que eu acredito que já tenhas respondido milhões de vezes é sobre existir uma dieta perfeita, uma dieta que poderia ser seguida por todo mundo. Hoje em dia eu vejo a gente discutindo bastante sobre, tem que reduzir carboidrato. Às vezes as pessoas não sabem nem o que é carboidrato, mas cortam arroz, cortam macarrão, cortam pão. E aí eu queria saber se existe realmente alguma dieta que seja possível ser seguida por todo mundo, ou pelo menos por uma grande maioria de pessoas, né? Então, assim, de modo geral, né, eu incentivo a ingerir frutas, verduras, o arroz, o feijão, que são alimentos in natura, que a gente chama que são alimentos naturais, que a própria natureza dá pra gente. Hortaliças, grãos integrais, o grupo dos feijões, né? Não se limitar só ao feijão preto, ao vermelho, mas tem o grão de bico, tem a lentilha, né? Os tubérculos, que é batata doce, aipim, né? Laticínios magros para quem não é vegetariano nem vegano, né? E temperos naturais. É aquela regra, né? É desembalar menos e descascar mais. Comer aquilo que a natureza dá pra gente, de forma geral. Sobre os carboidratos, né? A redução de carboidrato. O carboidrato é a principal fonte de energia cerebral. Então, se eu faço uma redução, vai faltar energia para o meu cérebro, eu vou precisar degradar o músculo para gerar energia para o meu cérebro. Mas tem a gordura. Por que o corpo não usa gordura? Porque a gordura ela é a última fonte que o corpo vai usar numa situação de guerra para gerar energia. A gente chama a situação de guerra, que é quando a pessoa está na sua rotina, né, do dia a dia, né, que não está numa fase de repouso, né. Cada pessoa ela tem uma taxa metabólica basal. O que é isso? É quantas calorias o corpo precisa para manter você vivo, como se você estivesse deitado, dormindo, né? Coração batendo, os pulmões respirando, né? Cada pessoa tem um gasto diferenciado, né? A gente calcula esse gasto metabólico basal de acordo com a idade, sexo, fase da vida, várias variáveis, né, que são usadas para fazer esse cálculo. E dependendo do nível de atividade física da pessoa, a gente chega ao que a gente chama de gasto energético total. Então, se uma pessoa sedentária vai ter um gasto. Se é uma pessoa que faz algum tipo de atividade física, dependendo do que ela faz, vai ser outro gasto. Então, são coisas muito individuais, né? E cada metabolismo, ele é singular, né? Então, a gente deve analisar essas questões e também qual o ciclo da vida que ele está. Se é um adolescente, se é uma gestante, se é uma mulher que está amamentando, se é, né, se é um homem que trabalha na construção civil que vai demandar bem mais energia para manter ele ali fazendo o seu serviço, né? Então, são situações que são muito singulares, né? Até estava muito alta ultimamente o jejum intermitente para emagrecimento. E vários estudos mostraram que o jejum intermitente causa hepatotoxicidade, né? Então, ele acaba causando toxicidade para o corpo humano. Então, tem para pessoas que deram certo, ok, elas emagreceram, mas geralmente elas entram naquele efeito sanfona. Emagrece, fez aquela restrição por um tempo, mas depois voltou a ter o estilo de vida que ela tinha antes, né? Então não teve uma mudança de estilo de vida, né? Uma reeducação alimentar que a gente chama. E isso está super em alta, né? Nas academias e na internet, né? Tem vários Instagrams, vários Facebooks mostrando alimentação. Então, assim, são questões muito individuais, né? E se a pessoa tiver uma patologia associada, eu tenho um problema renal, eu tenho uma hipertensão, eu tenho uma diabetes, essa dieta fica bem mais específica para essa patologia que a pessoa tem, né? Uhum. Sobre essa questão do jejum intermitente, eu tava lendo que existem muitas variações, né? De fazer o jejum uma semana e 4 dias, daí come os outros 3, outros que não tomam café da manhã e aí comem o resto das refeições, e cada um causa muita variação, né? Então tem muita pesquisa ainda sendo feita e as pessoas pulam a etapa e já aplicam em si mesmas, né? Muito complicado. Isso. Deu certo com fulano, ela emagreceu, comigo também vai dar, né? Sim. E daí, dependendo da pessoa, se sai de manhã em jejum, pode desmaiar, pode ter uma queda de pressão, uma hipoglicemia, né? É bem complicado, assim, essas questões, né? Sim. Se colocar uma coisa em prática que nem tem certeza se é isso mesmo, né? E é bem interessante, porque quando a gente faz uma restrição muito longa de alimentos, o nosso corpo vai entender, opa, não tá entrando comida, tô em situação de guerra. O que eu vou fazer? Eu vou estocar energia. Então, acaba tendo emagrecimento, mas é o que a gente chama de falsa magra. Ela tá magra, mas a composição do corpo tem mais gordura do que músculo, né? Entendi. Que também é bem preocupante. Eu acho que para alguém que quer se manter naquele peso posteriormente, não é exatamente o que a pessoa deseja, né? Isso, não é um peso de qualidade, né? Entendi.
Bom, muito obrigada. Eu tinha mais perguntas, mas acho que a gente pode fazer vários vídeos se você ficar disponível. Claro, vamos fazer sim. Obrigada por aceitar o desafio. Você esclareceu muito bem as dúvidas. Então, obrigada pela participação. Que bom. Um beijo. Obrigada também. Muito obrigada pelo convite. Beijo.